de vereda. Tocamos ficha. Esperar, colegas. Tocamos ficha, então. Nesse momento são 18 horas e 9 minutos. Contando com a presença dos vereadores, declaro aberta a sessão ordinária do dia 9 de outubro de 2023. Sob a proteção de Deus, em nome da nossa comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento os senhores vereadores, vereadoras, também os presentes aqui no plenário e a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Dessa forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 2 de outubro de 2023. Solicita a vereadora Vaneila para que faça a leitura das correspondências recebidas. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Cira, todos que nos assistem aqui presencialmente e os que nos assistem pelas redes sociais. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Vilmar Zanquim, tem a honra de convidar para o ato de encerramento do Movimento pela Educação e a apresentação do Marco Legal da Educação, a realizar-se às 9 horas do dia 18 de outubro de 2023, no auditório Dante Baroni da Assembleia Legislativa em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Gabinete do Prefeito, ofício número 333/2023. Senhor Paulo Oliveira, vereador-presidente do Legislativo Municipal. Apraz-nos cumprimentá-lo cordialmente na oportunidade em que encaminhamos retorno em relações às indicações e pedidos de informação aprovados pela Câmara Municipal de Vereadores, conforme segue. Indicações 112, 113, 114, 115, 116, 117. Pedidos de informação 27/2023. Sendo que havia para o momento, reiteramos nossa elevada consideração e estima. Cordialmente, Gilson Adriano Becker. A íntegra foi disponibilizada aos vereadores e está disponível na Secretaria da Casa. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 332/2023. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei número 166/2023, que cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Veracruz e da outras providências. Projeto de Lei número 167/2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de adesivos de identificação nos veículos oficiais de propriedade da administração pública direta e indireta locado a serviço temporário do município de Veracruz e da outras providências. Cordialmente, Gilson Adriano Becker, prefeito. Pedido de informações. Senhor vereador Paulo Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores. A vereadora abaixo firmada, no uso de suas atribuições legais, solicita à mesa diretora desta Casa Legislativa que envie correspondência à FGTAS Cine de Veracruz requerendo as seguintes informações. Levantamento do número de atendimentos prestados nos meses de agosto e setembro. Qual a forma de atendimento para quem busca confecção de carteira de identidade? O presente pedido de informação visa assegurar ao legislador o seu dever e direito de fiscalização sobre as atividades do Poder Executivo, requerendo maiores informações devido ao grande número de queixas voltadas ao serviço. Atenciosamente, Vaneila Helfer, vereadora do PSB. Voto de pesar. Autor, Ludwig Conrad. Ao senhor presidente Paulo Oliveira, da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador que essa subscreve propõe, após ouvir o douto plenário, que a mesa diretora desta Casa Legislativa consigne em ato um voto de pesar pelo falecimento da senhora Neucina Adelina Litke, falecida no dia 6 de outubro aos 80 anos de idade. Seu velório foi no Memorial Caminho da Paz e o sepultamento no Cemitério Sul de Linha Facão, Candelária. Neucina era viúva de Elmar Litke e deixa enlutados os filhos Astor,
René Litke e esposa Evani. Filha Ana Maria Litke, netos Juliana e esposo Sabrina. Jonathan, Jéssica e esposo. Bisneto Augusto, demais familiares e amigos. Requer ainda o envio de correspondência aos familiares enlutados, comunicando-lhes esse voto. Veracruz, 9 de outubro de 2023, Ludwig Conrad, vereador do PSB. Emenda aditiva 001-2023 ao projeto de lei executivo número 162-2023. Autoriza conceder incentivos à empresa Primus Import Comércio de Importados Limitada e da outras providências, em conformidade com os artigos 53 e 54 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Veracruz. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação vem por seus membros propor a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei. Incluir no texto do projeto de lei a seguinte redação. Artigo 6º. Fica a empresa incentivada, obrigada a enviar até o dia 10 de janeiro do exercício financeiro posterior, relatório referente às atividades realizadas. Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo até o dia 20 de janeiro do mesmo ano as informações repassadas pela empresa. Manter a redação final com novo artigo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Veracruz, 9 de outubro de 2023. Vereadores Luiz Carlos Souza, David Silas Petri, Cira Maria Gassen Kaufmann, Luiz Carlos Resch, assessor jurídico. Ao senhor presidente da Câmara Municipal, pedido de providência número 029/2023. O vereador que esta subscreve nos termos do artigo 163, inciso 2º do Regimento Interno desta Casa, requer que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o senhor prefeito municipal para que, juntamente com a Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito, estude a possibilidade de intensificar a fiscalização no transporte clandestino. Veracruz, 9 de outubro de 2023, Paulo Oliveira, vereador do MDB. Seriam essas as leituras do dia de hoje, senhor Paulo. Obrigado à colega vereadora Vaneila. Também minha saudação ao seu Inácio, também ao seu Homero e ao seu Robelino Tati também, que nos acompanha sempre aí. Passaremos esse momento para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes. Projeto de lei executivo número 166 e 167 de 2023 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito ao vereador Luiz Carlos Souza que comunique os relatores. Uma boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que se fazem presente aqui no plenário, assim como a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Eu passo a relatoria ao vereador Silas, do projeto 166 de 2023, e eu assumo a relatoria do projeto 167 de 2023. Serei, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz. Projeto de lei executivo número 166 e 167 de 2013, emenda aditiva 001, ao projeto de lei executivo número 162 de 2023, para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito ao vereador Marcelo que comunique os relatores. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que se faz presente hoje aqui na Câmara de Vereadores, também aos nossos assessores e a comunidade que nos assiste via rede social. O projeto de lei número 163/2023 ao vereador Ludwig Conrad, o projeto de lei número 167/2023 ao vereador Goulart e a emenda aditiva número 001/2023 ao projeto número 162/2023 a minha pessoa. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo e passaremos de imediato para a votação do projeto de lei. Projeto de lei número 145, de 4 de setembro de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Conceda a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, este projeto de lei 145, projeto bastante importante, de uma magnitude bem grande, que visa e rege o orçamento para o ano que vem da nossa cidade. Eu queria apenas manifestar a minha gratidão pela ajuda do jurídico dessa casa, Beto Resch, que sempre que preciso, nos orienta e está ali ao nosso lado para a gente
saber, muitas vezes, aquelas dúvidas que a gente tem, está sanando as dúvidas, e também, de uma maneira bastante clara, Beto, a gente pôde estar fazendo as nossas audiências públicas, convocando a comunidade para que participasse, dando oportunidade aos vereadores também, e conseguimos fazer que esse projeto tramitasse aqui dentro dessa casa. Então, meu muito obrigado, e, obviamente, como relator do projeto, meu parecer será positivo. Agradeço ao vereador Marcelo, a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Luiz. Mais uma vez, boa noite, nosso presidente. Só para complementar, então, o vereador Marcelo, sabemos a importância desse projeto, que, na verdade, é a previsão orçamentária para 2024, né? E a gente tem que agradecer muito mesmo, Marcelo, pelo nosso jurídico aqui, que tem um papel fundamental, nos explicando a parte legal, e também, né, Marcelo, aproveitando o embalo e agradecendo o Marquinhos da Contabilidade, que nos explica muito bem, né? Então, tem uma previsão orçamentária para o próximo ano agora de R$ 158.553.267. E esses números todos foram explicados e fatiados, como a gente pode dizer, pelo Marquinhos aqui, nos explicou da importância e como tem que ser bem planejado um orçamento para não cobrir uma parte demais, descobrir a outra, e acabou nos explicando muito bem e a gente entendeu. Nos reunimos, também tivemos o projeto imprimido para poder ler e nos aprimorar mais ao projeto. Eu acho que foi interessante o debate, tanto das duas comissões, e esse, então, vem engrandecer tanto o jurídico dessa casa, que nos explicou a parte legal e nos organizou essas audiências públicas que tiveram aqui na Câmara, mas também a gente tem que agradecer muito ao Marquinhos, que faz um excelente trabalho e consegue deixar a gente mais tranquilo em votar um projeto dessa magnitude. Seria isso, senhor presidente. Agradeço o vereador Luiz, concedo a palavra ao vereador Flávio. Presidente, colegas vereadores, o público aqui presente, em especial o Homero Tom, que sempre que possível está presente nessa casa. Parabéns, Homero, pelo teu espírito público de sempre querer o bem para a nossa cidade. Parabéns. Presidente, eu tive a oportunidade de participar de algumas audiências públicas aí, o vereador Porquinho, o Marcelo também, o Silas Petrier, e sobre a explanação do Executivo com relação às contas do município, o pessoal da saúde também, e nos causou ótima impressão, porque os números colocados, as projeções, as preocupações que o Executivo tem com relação a essa previsão orçamentária para 24. Então, não poderia ser diferente, vou votar a favor desse projeto aí. Agradeço o vereador Flávio e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 160, 2023, que fixa o limite de dispêndio para a terceira corrida escolar e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Luiz. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Esse é um projeto também que a gente vem no terceiro ano consecutivo aprovando aqui nessa casa. Projeto que vem, né, através da Secretaria da Educação, promovendo, então, as corridas escolares. A gente lembra que anos atrás já acontecia essas corridas, por um tempo acabou que meio que parando, né, e agora, então, vem com uma proposta. Só não aconteceu no primeiro ano, porque não estava ainda na época de pandemia, mas agora vem o terceiro ano, então, a gente fazendo essas corridas escolares, que a gente vê com muito bons olhos, que sejam vida longa esses projetos aí de envolver a gurizada tanto no esporte, mas além do esporte acaba tendo uma integração muito grande entre a criança, o filho que que frequenta nossas escolas, mas também com os pais que vão lá acompanhar no dia da corrida, torcer pelos seus filhos, e aí acontece essa integração. Então a gente vê com muito bons olhos, aqui é R$ 11.460, que está destinado, então, para os gastos diversos dessa corrida, e com certeza tem meu parecer favorável. É isso. Agradeço o vereador Luiz e a palavra, concedo a palavra ao vereador Flávio. Presidente, colegas vereadores, quando se fala em educação, a gente sabe, a Cira é prova viva disso, que os recursos, eles são, muitas vezes, os recursos são poucos para a demanda que é ilimitada. Então, toda a verba que vem aqui no sentido da escolarização, da educação, evidentemente que o meu partido, como é da educação, vai votar favorável, porque a gente entende o quanto é importante
nós, do Executivo, darmos condições para que o pessoal da educação possa implementar aquelas políticas públicas para justamente, porque do que tu falou, né, fomentar para que as crianças fiquem dentro da escola e não fiquem do lado de fora da escola, e para isso se precisa desses recursos. Então, obviamente, o PDT vota a favor desse projeto aí. Agradeço o vereador Flávio e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 161/2023, que autoriza excepcionalmente a prorrogação dos contratos administrativos e temporários de número RH 044/2023 e número RH 041/2023 e da outras providências. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra à vereadora Cira. Presidente, boa noite. Saudar os colegas, colega Vaneila, vereadores e vereadora, assessoria presente nessa casa, visitantes e também o público que nos acompanha pelas redes sociais. Esse projeto aqui, ele solicita, o Executivo solicita, então, uma autorização do Poder Legislativo para prorrogar 2 contratos temporários por até mais 12 meses. Quero dizer que meu voto vai ser favorável, uma vez que esses 2 contratos já estão trabalhando, substituindo nomeados que estão doentes e que não estão ainda em condições de retornar. E há uma aprovação aqui na Câmara de lei anterior que diz que, para não haver tantas substituições, se mantendo a necessidade do contrato emergencial, ele ficará. Então, justifico o meu voto favorável para manter contratos emergenciais continuando o seu trabalho. É isso, presidente. Agradeço a vereadora Cira e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permanecem sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei 163/2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar um atendente de consultório dentário em caráter temporário de excepcional interesse público e da outras providências. Os pareceres das comissões permanecem favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra à vereadora Cira. Mais uma vez, presidente, quero justificar meu voto favorável, pois o Executivo solicita mais um contrato temporário. Nesse sentido, neste caso aqui, é para substituir uma atendente de consultório dentário que pediu exoneração. E como nós temos um edital de seleção mínima aberto e ainda em validade, um processo seletivo simplificado ainda em validade, e não há nenhum servidor concursado, o meu voto vai ser favorável à aprovação de mais esse contrato para a área da saúde. Agradeço a vereadora Cira e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 164/2023, que cria o grupo de educação nos grupos do artigo 3º da lei número 931, de 20 de agosto de 1991, e da outras providências. Os pareceres das comissões permaneçam favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra à vereadora Cira. Também é um projeto apenas para regularizar uma situação administrativa da Prefeitura Municipal e de corrigir algo que havia sido criado há muito tempo atrás, quando muitos cargos ainda não estavam na educação, que é o caso, por exemplo, do agente educacional. Ele está inserido no grupo da administração geral, e o cargo de auxiliar de educação e monitor de creche
se encontra no grupo 2, que é o grupo da saúde e assistência social. Então, aqui a administração está pegando esses cargos e colocando no grupo correto, que eles são todos trabalhadores da educação, e eles passam, então, a integrar o grupo 7, que é o grupo da educação. Não há nenhuma alteração significativa na vida dos servidores, mas administrativamente está correto, então, meu voto também é favorável. Agradeço a vereadora Cira e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei 165 de 2023, que fica inserido a pena para a transgressão do artigo 25 da lei número 4.792, de 4 de dezembro de 2018, e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra à vereadora Cira. Quem acompanha o trabalho que eu tenho feito aqui na Câmara de Vereadores, com certeza deve se lembrar que tenho feito um trabalho que eu considero bem atuante, no sentido de que possamos estar reflorestando, principalmente arborizando, desculpa essa palavra correta, o perímetro urbano do nosso município. Tenho destacado por inúmeras vezes a falta de árvores, principalmente no nosso centro, e também em outros momentos aqui, esse ano, eu tenho me manifestado no sentido de reconhecer o trabalho feito pela Secretaria do Meio Ambiente, bem como em parceria com a EGR, para arborizar o perímetro urbano. Nós, por diversas ruas, temos visto um plantio bastante intenso de árvores, que eu considero uma política importante. E vou frisar que essa política é importante porque nós estamos vivendo uma crise climática muito grande, e uma das causas, que são muito mais, é o desmatamento no nosso país e também na nossa região. Então, quero mais uma vez reconhecer o trabalho que a Secretaria do Meio Ambiente está fazendo. E agora vem do Executivo um projeto de lei, que eu vou votar favorável, e faço um louvor também a essa lei, que fica vedada a poda drástica ou excessiva da arborização pública ou de árvores nativas situadas em propriedade privada que afete significativamente o desenvolvimento natural do vegetal. Todas as pessoas, e várias vezes também me foi relatado, o descontentamento da nossa comunidade com o trabalho de podas, que às vezes é extremamente drástico. Não se podam as árvores, ou tivemos aqui no nosso município alguns episódios de que efetivamente se cepava uma árvore e não se fazia uma poda da forma como deve ser feita. E, da mesma forma, essa lei ela se refere também para as propriedades privadas quando se tratar de árvores nativas. Então, eu quero dizer que sou favorável, nós precisamos preservar as árvores que temos na nossa cidade. A poda ela tem que ser no sentido de proteger as pessoas que passam sob essas sombras, para que não haja quebra de árvores podres. É uma poda no sentido de retirar o perigo e no sentido também de que ela não cresça de uma forma tão grande que possa trazer prejuízos para a eletrificação ou qualquer outro prejuízo. Então, eu acho que é um passo importante que a Secretaria do Meio Ambiente ela dá aqui no município, que não teremos mais, não assistiremos mais essa poda que se fazia de forma tão gritante. É isso, presidente, meu voto é favorável a esse projeto. Agradeço
A vereadora Cira e a palavra continua. Conceda a palavra ao vereador Flávio. Prezado presidente, colegas vereadores, Cira, eu tenho presente, acho que foi no ano passado, eu estava chegando numa audiência do fórum ali e me deparei com as árvores que tinha na frente do fórum ali e fiquei horrorizado. E aí eu até cobrei da promotora e da própria juíza também, mas como é que se faz isso com a própria natureza? Aí na época ela disse, isso aí foi, que ela manifestou também a indignação dela, e ela disse que, não, houve um acordo aí entre as empresas concessionárias e o governo do estado, que o município não tinha nada a ver com essa história. Mas aí eu questionei para ela, sim, quem é que vive aqui em Veracruz? Somos nós. Como é que vão deixar decepar, terminar com a vida das árvores, Cira? Hoje, como tu falaste aí, a Amazônia está secando, certo? O Pantanal também é um horror, porque por essa política nossa desumana de não nos preocupar com a nossa casa, com o planeta Terra. Então, toda medida que se tem hoje, que se leva para coibir, a gente, evidentemente, tem que votar favorável. Então, se preocupando com as árvores que fazem parte do planeta, eu me sinto bem à vontade e votar favorável. Seria isso, presidente. Agradeço ao vereador Flávio, a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos agora para a votação das indicações. Indicação número 118, 2023, de autoria do vereador Gels, propondo que seja realizado um estudo da viabilidade da criação de um programa de regularização fundiária no bairro São Francisco, a fim de fornecer gratuitamente aos moradores daquela região a escritura de seus imóveis, conforme a lei municipal número 5.536 de 2022 e lei federal número 13.465 de 2017. Coloco a palavra à disposição do vereador, autor da indicação. A palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 119, de 2023, de autoria do vereador Marcelo, propondo estudo a possibilidade de firmar uma parceria com as clínicas veterinárias do município para implantar um plantão veterinário no turno da noite, finais de semana e feriado, mesmo que de forma privada, mas que os munícipes tenham à disposição esse tipo de serviço. Coloco a palavra à disposição do vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, essa indicação de número 119, a indicação que vem de encontro, acredito, aos anseios da comunidade. Fui procurado por algumas famílias, né, e resolvi colocar essa indicação aqui. O que eu pretendo com ela? Né? Não é que o município tenha que bancar essa conta, não, jamais. Mas que a gente possa divulgar, através do município, através das plataformas do município, e organizar um plantão pediátrico. Assim como a gente tinha o plantão das farmácias do nosso município, que a gente possa ter um plantão veterinário também e divulgar isso. Porque acontece muitas vezes de madrugada, um bichinho de estimação, ele está com alguma doença, ele passa mal, e muitas vezes não se sabe onde levar. Será que o veterinário X está de plantão? Será que o Y está de plantão? E muitas vezes a família com dinheiro no bolso acaba recorrendo e indo a Santa Cruz, pois lá tem esse informativo de quem são os veterinários de plantão. Então, que a gente pudesse, através do município, também estar organizando esse plantão veterinário aqui, para que os nossos munícipes, quando precisar, saber aonde levar o seu animalzinho na madrugada, nos feriados e no final de semana. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador autor e não havendo mais manifestações, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Também minha saudação aqui ao suplente de vereador Lãozinho, nosso amigo se faz presente. Passaremos em seguida os assuntos pessoais. E o primeiro vereador é o vereador Luiz Carlos de Souza. Mais uma vez, a saudação, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, comunidade que se faz presente aqui no plenário, assim como as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Hoje vou usar o meu tempo nos assuntos pessoais para falar de dois eventos muito importantes que aconteceu no município de Veracruz
Na sexta-feira, né, o aniversário de 30 anos da Liga Feminina de Combate ao Câncer, onde a gente esteve presente lá. E no sábado, né, os 19 anos da ecoterapia, um almoço festivo que teve lá no CTG Candeeiro da Amizade, com a participação muito importante do grupo musical da ADAI, onde a gente tem uma parceria muito forte, a ADAI, Associação de Amigos Especiais, e a ecoterapia. Mas como eu quero falar desses dois eventos, pela importância que todos os dois, a Liga fazendo 30 anos num trabalho excepcional, onde as pessoas se doam em pró de uma causa. A gente esteve lá na sexta-feira, à noite, no jantar, mas conversando com as pessoas, tinha vários colegas nossos aqui presentes também, colegas, né, fazendo parte, mas como foi emocionante conversar com as pessoas, e muitas pessoas que estavam participando lá do jantar, foi pessoas que já foram, de uma forma ou outra, ajudado pela Liga, né, e hoje conseguiram vencer, então, o câncer, e estavam lá festejando a vida, né. Isso mexe com a gente e só mais engrandece o trabalho daquelas mulheres lá que se doam e doam o tempo para fazer esse trabalho voluntário em prol de uma causa e ajudam muito. E não é diferente na ecoterapia também. A ecoterapia foi abraçada há 19 anos pelo CTG Candeeiro da Amizade e faz um trabalho com pessoas com deficiência, onde todo o trabalho também é de voluntário, onde atende pessoas de toda a nossa região. E temos sim um carinho muito especial com a ecoterapia, onde foi muito parceira e é muito parceira da ADAI, Associação de Amigos Especiais, onde também deram a oportunidade, então, dos alunos da ADAI, nosso grupo musical, fazer uma apresentação muito bonita e emocionante lá no CTG também. Então, a gente, quando as pessoas, acredito que, no meu ponto de vista, vereador, que a gente tem de mais importante na nossa vida é o nosso tempo. O tempo é uma coisa muito sagrada nossa, a gente usa ele da forma que a gente acha que tem que usar. E se a gente pode doar esse tempo em prol de uma causa ou ajudando o próximo, eu acho que a gente usa e usa muito bem esse nosso tempo. Porque o dia tem 24 horas para mim, como tem 24 horas para A ou para B, tudo que é a forma que tu vai usar esse tempo. Então, quando tem esse trabalho voluntário, a gente tem que sim, engrandecer cada vez mais e aplaudir de pé esse trabalho que é feito voluntário. Tem várias outras entidades, mas nessas duas agora, comemorando então o aniversário, 30 anos tanto da Liga como 19 anos da ecoterapia, a gente foi lá e participou dos dois eventos, quero deixar os nossos parabéns a todos. E também não podia deixar passar, hoje de manhã tivemos ali no espaço Mamãe e Criança, acho que uma iniciativa inédita, né, o Mama Móvel, onde vai proporcionar, então, a gente sabe que a saúde da mulher, que nem todas as saúdes, mas a da mulher tem que se cuidar todo dia, mas em outubro sempre se tem aquele a mais, né, que é o Outubro Rosa, e acaba então, tendo mais ações e chamando a atenção, então, para esse cuidado, para o exame precoce também. E uma iniciativa inédita na nossa região, através do Cisvale, o consórcio, aqui intermunicipal do Vale do Rio Pardo, onde é que o prefeito Gilson é presidente. E, então, hoje o lançamento foi o Mama Móvel, então, que até nunca tinha aqui na nossa região, e agora se começa a ter esse serviço, eu acho que é importante, esse serviço cada vez mais ir até as pessoas, aos munícipes que precisam. Seria esse Mama Móvel um complemento mais dos outros exames e todas as outras ações que já estão sendo feitas, então, no município de Veracruz. Que nem eu repito, a saúde a gente tem que cuidar todo dia, mas em outubro sempre tem um a mais, um chamamento, né, e uma conscientização, então, para cada vez mais a mulher se cuidar, e com o exame precoce a gente sabe que o resultado lá no final vai ser melhor e pode evitar muitos tipos de doença, né, então com esse exame preventivo, então o Mama Móvel, então dando a possibilidade de ser feita uma mamografia, e hoje, então, no município de Veracruz, foi oferecido em torno de 60, 70 mamografia no dia de hoje, só no Mama Móvel. Então, a gente quer parabenizar a iniciativa do consórcio Cisvale e que outras iniciativas desse conteúdo se expandem para os outros municípios, para o nosso também, em outras áreas. Em novembro já tem a saúde do homem aí, e a gente tem que começar a conscientizar também, que é importante. Eu acho que a saúde é o que a gente tem do bem mais precioso. Mas hoje, em outubro, deixo os parabéns, então, por essa iniciativa e valorizar cada vez mais a mulher, que a gente sabe da importância, então, de cada vez mais o município proporcionar, então, que a mulher tenha esse acesso aos exames preventivos. No mais, quero desejar uma ótima semana a todos, que a gente possa ter uma semana ótima aí, pelo jeito, vamos ter uma semana boa, tempo bom, começando uma segunda bonita. Desejo boa semana a todos. Seria isso, muito obrigado. Agradeço ao vereador Flávio, próximo vereador, o vereador Luiz.
Próximo vereador é o vereador Flávio. Prezado presidente, colegas vereadores, o público aqui presente e o pessoal que nos assiste pela internet. Presidente, o que me traz hoje aqui nessa casa é a reportagem, várias matérias que saíram, que foram divulgadas na semana que passou, sobre a resolução número 0423 do Conselho Municipal de Meio Ambiente. A Cira se manifestou anteriormente, Cira, sobre a questão da arborização, e justamente essa resolução ela trata dos projetos que obrigam, quando um empreendedor ele cria um loteamento, a obrigação dele de apresentar um projeto com relação à arborização. Ou apresenta um projeto, ou o pessoal não vai aprovar a feitura desses projetos. Eu acho que isso é muito importante. No momento, como eu me referi anteriormente, o planeta Terra está fervendo, né, por atitude nossas, dos seres humanos, que era através da guerra e principalmente pela derrubada de árvores indiscriminadamente. E a gente tem vários exemplos aqui em Veracruz, até para não citar exemplos assim, que a gente passa pela cidade e vê vários loteamentos aí, simplesmente derrubam as árvores e não tem qualquer comprometimento de revigorar, reestabelecer a vegetação que foi destruída. Claro que a gente também não pode ser contra o vereador Silas ao crescimento, ao desenvolvimento do município. Não é isso que a gente se trata e não é isso que a resolução também ela se preocupa com o desenvolvimento econômico do município. O município cresce, o pessoal vem de fora porque sabe que é uma cidade boa para se morar, mas a gente tem que se preocupar também com a arborização, com o nosso oxigênio, porque se continuar da forma como está, a gente não vai ter oxigênio daqui a algum tempo. Talvez a gente não possa, pela nossa idade, sabe, presenciar isso, mas no futuro, se continuar como está, nós vamos ter problema. E aí que vem a preocupação de todos, e eu parabenizo a gestão municipal, principalmente o Bira de Almeida, que é o presidente do conselho, escoteiro, né, como eu, que tem essa preocupação muito grande de preservar o meio ambiente. Eu falei ontem com o Ricardo Conzen também para me certificar dessa resolução. Eu fiquei contente também. O Ricardo é um engenheiro aí há bastante tempo na prefeitura e sempre teve esse conceito aí de se preservar o meio ambiente. Então, eu acho que a gestão municipal está de parabéns por ter essa preocupação e de manter a nossa vegetação e evitar problemas para o futuro. Seria isso para hoje, senhor presidente. Agradeço o vereador Flávio, também, só para reforçar as palavras do vereador Luiz também. Deixo aqui meus parabéns à Liga Feminina que Combate ao Câncer e também aos voluntários da ecoterapia. Sendo este o último ato dessa sessão, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 16 de outubro de 2023, às 18 horas.